Olha aí, meu aluno, se prepare aí na sala de aula, que eu, professor Almeida, estou aqui de volta para fazer mais uma revisãozinha desta aula de número 11, onde nós vimos historicamente a evolução dos conhecimentos para entendermos o que são átomos e o que são moléculas. Vamos lá então? Revisando aqui o conteúdo, nós vimos que John Dalton, aquele cientista, né? Um dos primeiros cientistas, ele não era pensador somente, hein? Ele era cientista porque ele consolidava a ideia do átomo com base experimental. Então, toda vida que você usa os experimentos para comprovar, então você conhece como cientista, né? Por que cientista, hein? Você realiza experimentos para comprovar algo através da ciência. Ciência é o quê? Evolução de conhecimento. Então, se o Dalton evoluiu os conhecimentos dele experimentalmente, por isso que nós chamamos Dalton de quê? Cientista, né? Que ele evoluiu o conhecimento da ciência através de experimentos. E ele não só foi químico, mas o Dalton também era físico, o Dalton era meteorologista, que ele estudava sobre meteorologia. E no início do século XIX, ele foi quem primeiro formulou a primeira teoria atômica moderna. E aí marcando a transição da química como uma ciência experimental. Uma ciência onde você realiza experimentos para tirar suas conclusões. Logo, essas conclusões de Dalton, com base dos seus experimentos, ficamos sabendo que toda a matéria é formada por partículas muito pequenas e indivisíveis, e que essas partículas foram chamadas de átomo. A significa não, tomo significa divisível. Ainda assim, ele concluiu que os átomos de um mesmo elemento são idênticos em massa e propriedades. Porém, átomos de elementos diferentes têm massas e propriedades também distintas ou diferentes. Logo, compostos químicos que são formados pela união de átomos e elementos diferentes mantêm-se também em proporções fixas. Então, veja só, através dos experimentos de Dalton, a evolução e as conclusões que ele chegou a alcançar, né? Ele viu que na formação dos compostos químicos, pela união de átomos diferentes em proporções fixas, nós teríamos o que chamamos de reações químicas, porque é nas reações químicas que novos compostos são formados. E nas reações químicas, os átomos apenas se reorganizam. Eles não são criados nem destruídos. Eles se organizam, apresentam estruturas diferentes, porém representando substâncias ou matéria diferente. Logo, ele, ao fazer a união, digamos, de uma molécula de um gás nitrogênio, tá bom? Olha aí, nitrogênio reagindo com uma molécula integral do gás oxigênio, chegava numa situação intermediária, onde moléculas elementares dos átomos de nitrogênio com moléculas elementares de oxigênio formaria, por sua vez, moléculas integrais ou moléculas de monóxido de nitrogênio. Então, partindo-se da união deles, partindo por uma fase intermediária da união desses átomos, então chegariam à constituição de moléculas, ok? Onde teríamos um volume de nitrogênio, de gás nitrogênio com volume de gás oxigênio, chegaria a ter dois volumes conhecidos como moléculas integrais ou apenas moléculas do monóxido de nitrogênio. Legal, né? Então, tudo isso porque eles pensaram, evoluíram, realizaram experimentos e, através da ciência, se tornaram cientistas. E hoje nós sabemos o que significa átomos e moléculas, não é verdade?
E aí, meu caro aluno, você vai lá na atividade de sala agora, resolva as atividades, leia com calma os enunciados e veja as alternativas corretas, porque eu venho em seguida para fazer o belo comentário. Tá bom? Boa sorte para você e eu volto já já. Que tal? Como é que foi a atividade de sala? Foi bem sucedido? Tudo certinho? Então, parabéns, hein? Agora, fique ligado aí. Se você acertou, tá ótimo. Mas quem sabe, durante a resolução você teve alguma dúvida. Então, esta é a hora de você tirar a sua dúvida, porque o professor Almeida aqui vai fazer o comentário de cada questão da sua atividade de sala. Tá joia? Vamos lá então, na primeira questão diz o seguinte. Gay-Lussac observou que em condições controladas, gases reagem em proporções volumétricas simples. Por exemplo, 2 volumes de hidrogênio mais um volume de O2 formou, através da reação, 2 volumes de H2O. E esse fato gerou contradições com a teoria de Dalton, até que Amedeo Avogadro sugeriu uma solução. Agora, a hipótese de Avogadro foi essencial para... Será que é o que está na letra A? Mostrar que o número de átomos em uma molécula varia conforme a pressão. B. Justificar porque as reações gasosas sempre liberam energia. C. A hipótese de Avogadro foi essencial para quê? Explicar por que os volumes dos gases são proporcionais à sua densidade. Ou a letra D. Introduzir o conceito de molécula como uma unidade formada por átomos, resolvendo o impasse entre Dalton e Gay-Lussac. Tá vendo aí, ó? Introduzir o conceito de molécula, que é uma unidade formada por quê? Pela união de átomos. E aí, resolvendo o impasse entre Dalton e Gay-Lussac. Ou foi a letra E? Apenas defender que gases ocupam o mesmo volume por possuir a mesma massa. Então, gente, você que está aí na sala de aula, fique tranquilo, porque nessa questão a resposta certa é exatamente a letra D, onde a hipótese de Avogadro chegou-se à conclusão. Então, pegando a teoria de Dalton, enfim, e Gay-Lussac, ele viu que foi para quê? Quer dizer, a introdução do conceito de molécula. Que molécula é o quê? Não é formada pela união por átomos? Então, resolveu-se o impasse que existiu entre Dalton e Gay-Lussac. Lá no comentário, exatamente isso, ó, letra D. A observação de proporções simples de volume de gases, como 2 para 1 para 2, quer dizer, 2 de nitrogênio, 1 de oxigênio, 2 da água, não era compatível com o modelo de Dalton. E Avogadro resolveu esse problema a propor que os gases são formados por moléculas, muitas vezes, com 2 átomos, como H2 e O2, e assim manteve-se a ideia de átomos indivisíveis, mas dentro de moléculas compostas. Está vendo como a evolução dos conhecimentos foi interessante? E aí Avogadro conseguiu realmente resolver o problema. Na segunda questão, nós estamos falando sobre a evolução dos conhecimentos, como chegamos aos conceitos de átomo e de molécula, né? Dalton propôs que toda matéria era formada por pequenas partículas indivisíveis, que eram chamadas de átomos. Essa teoria ajudou a explicar observações experimentais sobre a conservação da massa em reações químicas. Olha lá. Teoria ajudou a explicar as observações experimentais sobre a conservação da massa em reações químicas. E com base nessa teoria, o que é correto afirmar? É correto afirmar que, letra A, átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons, conforme Dalton propôs. Com base nessa teoria, é correto afirmar que
Os átomos podem ser criados ou destruídos durante uma reação química? C. Todos os átomos de um elemento possuem massas e formas diferentes. D. Dalton propôs que as reações químicas são rearranjos entre átomos já existentes, quer dizer, combinações, ou reorganização, né? E na letra E, a teoria de Dalton previa o uso da tabela periódica dos elementos químicos. Agora eu pergunto a você aí, meu caro aluno, você que está em sala de aula, depois de todos os comentários, o que você aprendeu no início da aula, o que você viu na revisão, e agora? A teoria ajudou a explicar as observações experimentais sobre a conservação da massa nas reações químicas. Agora, qual das alternativas satisfaz corretamente? Agora eu digo, se você, por acaso, escolheu que a alternativa correta era a letra D, fique tranquilo, tá bom? Porque com base na teoria, sabemos que é correto afirmar que Dalton, ele propôs que, quando de reações químicas, são combinações entre os átomos, você tem reagentes, substâncias antes, substâncias depois. As substâncias que você tem antes representam, as moléculas representam um tipo de substância. E a que você tem depois do reagente, representa os produtos. O rearranjo significa dizer a reorganização entre os átomos através das ligações que ocorrem da última camada. E aqui está o comentário só para fundamentar. Porque, segundo Dalton, os átomos, eles não são criados e nem são destruídos. Agora sim, eles apenas são reorganizados durante uma reação química, isso é, eles se rearranjam através dos elétrons da última camada, eles se organizam, se ligam, e isso explica a lei da conservação das massas de Lavoisier, usando a ideia de que átomos permanecem os mesmos, apenas mudam de combinação, eles mudam quando se reorganizam. Quer dizer, a mistura não é uma união. E aí, através de energia, os elétrons vão se compartilhando e constituindo, eles vão quebrando as ligações entre os que existiam antes e passa a formar ligações representando depois, porque é exatamente a combinação que faz com que a reorganização que nós teremos, então, as reações químicas constituídas. Beleza? Então, espero, meu aluno, que esses comentários que eu estou fazendo com relação a cada questão que você resolver em sala de aula ajudem a fundamentar conhecimento. Você, lembrando que o conhecimento é crescimento. E você está aprendendo agora porque esses conhecimentos você vai poder reutilizar nas aulas subsequentes. Beleza? Decolando então para o futuro. O que é isso? É que à medida que a gente vai resolvendo questões, você vai crescendo intelectualmente e o futuro lhe espera como um aluno preparado, né? Teoricamente. Nessa questão 3, onde se diz que decolando para o futuro, e qual é o enunciado? O enunciado diz: em uma aula prática, alunos observaram que ao combinar 2 volumes de gás hidrogênio com um volume de gás oxigênio, formavam-se 2 volumes de água. Aí um aluno questionou como isso seria possível, se segundo Dalton, átomos são indivisíveis e os volumes envolvidos não pareciam coerentes com a ideia de um átomo de hidrogênio se unindo com um de oxigênio. Então, esse questionamento leva à necessidade de que, vamos olhar sobre esse questionamento. Será que letra A seria abandonar
a ideia de Dalton sobre átomos indivisíveis, pois ela está incorreta. Ah, não. Letra B. Admitir que os gases são formados por moléculas diatômicas e que o volume está relacionado ao número de partículas. C. Concluir que os gases não obedecem à lei das reações químicas. Alternativa D. Considerar que os átomos de oxigênio se quebram durante a reação. Ou letra E. Explicar que o volume é uma variável independente nas reações químicas. Aí eu pergunto, e aí na atividade, e aí na sala de aula, meu aluno? O que você chegou à conclusão? Olha lá, hein? Com relação ao questionamento que você leu no enunciado, levou à necessidade de quê? Será que é o que está na letra A? É o que está na letra B? É o que está na letra C? Ou é o que está na letra E? Vamos lá, então? Olha aí. Então, a necessidade de quê? De admitir que os gases são formados por moléculas diatômicas, quer dizer que tem dois átomos, e de que o volume está relacionado ao número de partículas. Parabéns, hein? Aquele que assinalou a letra B, mas se, por exemplo, você estava com dúvida, agora clareou para que você possa seguir firme nos conhecimentos e a evolução de quê? Para chegar do que significava átomos e moléculas. Beleza? E aqui está o comentário, porque é a alternativa B. O que diz é o seguinte, é que Dalton, ele não previa que gases pudessem existir como moléculas com dois átomos do mesmo elemento, como O2 e H2. E esse detalhe explicava as proporções de Gay-Lussac. E Avogadro, ele complementa dizendo que volumes iguais de gases contêm o mesmo número de moléculas, o que justifica a proporção volumétrica 2:1:2 na formação da água e resolve o impacto teórico, como se existisse 2 volumes de hidrogênio mais um volume de oxigênio, formando 2 volumes de H2O. Tudo bem até aí? Então, o que é que nós fizemos nessa aula? Foi demonstrar para vocês, ou mostrar historicamente o significado porque os cientistas chegaram ao significado de átomos e ao significado de moléculas. Não é simplesmente chegar e escrever, ó, átomo, isso, molécula, união, não. Foram anos e anos seguidos de evolução de conhecimentos. Primeiro, não existiam os cientistas, apenas eles pensavam, eles achavam como a matéria era constituída na natureza. Aí sim, a partir de Dalton, que realizou experimentos, fez observações e gerou conclusões, aí sim entrou-se o conhecimento de química. E química nada mais é do que uma ciência que estuda a natureza da matéria, a composição e as transformações que nela ocorrem. Mas por que isso aconteceu? Porque o Dalton se preocupou primeiro em saber o que são átomos. E depois viu que átomos poderiam unir-se uns aos outros, rearranjar-se. E aí formava estruturas diferentes. E aí constituiu-se moléculas. Quer dizer, eles se rearranjam, antes considerando um tipo de substância, e depois da reorganização e rearranjo, tem ali substâncias diferentes, comprovado através das reações químicas. Valeu a aula aí? Obrigado pela sua participação, meu aluno. Obrigado aos professores presenciais. E fique certo de que teremos mais aula de Química pela frente. Um grande abraço e até a próxima aula.